Olá! A nossa última devocional na carta de Paulo aos Filipenses, eu comecei perguntando como têm sido as suas orações nesses dias. Hoje eu quero começar praticamente com a mesma pergunta, só que não. A pergunta hoje é: quais têm sido o conteúdo de suas orações? No texto que nós vamos nos deter hoje, o apóstolo Paulo ele revela o conteúdo que norteava a sua oração em favor da igreja de Filipos. Um conteúdo cheio de fervor. A nossa devocional de hoje ela está baseada no texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. E o texto diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É muito interessante observar que Paulo ele descreve a sua oração pelos filipenses, reconhecendo que aquela igreja ela já exercia amor. Ele não escreve os filipenses como que escrevendo a uma igreja que tem falta de amor, como alguém que precise rogar a eles para que tenham amor. Não. A oração dele é uma oração de reconhecimento, uma oração de súplica, a que continue aumentando o que já possuem. O apóstolo Paulo ele tinha certamente viva em sua memória a lembrança de que Lídia, tão logo que se tornou cristã, abriu a sua casa para o apóstolo Paulo. Tão logo que aquele carcereiro de Filipos se converteu, ele cuidou de Paulo e abriu-lhe a sua casa. E bem provavelmente ele também lembrava o quanto que aquela igreja foi usada pelo Senhor para sustentá-lo, não só quando ele precisou sair de Filipos, mas durante todo o seu ministério. O amor, irmãos, é algo, para nós cristãos, capaz de crescer sem limite algum em nossas vidas. E o apóstolo Paulo ele tinha convicção disso. E é exatamente nesse contexto que o apóstolo pede aquilo que ele já sabe que era possível aos filipenses. E é muito curioso perceber que ele não pede por prosperidade, afinal de contas, esse poderia ser um pedido legítimo a eles, para eles, em favor deles. Nós sabemos que os filipenses eles não eram financeiramente abastados. E ele nem sequer pede também por livramento, mesmo sabendo que eles viviam em uma época de perseguição ao cristianismo. Não. Ele pede, irmãos, para que eles avancem, crescendo naquilo que eles já possuem, o amor. E você consegue perceber que há uma qualificação nesse pedido aqui? Ele ora para que o amor cresça em conhecimento e em toda a percepção. O que significa isso? Paulo, irmãos, ele está chamando a atenção para o fato de que o amor ele não é um sentimentalismo barato que tolera e que absorve tudo sem ver nada nem ninguém, senão uma atitude nutrida pelo conhecimento e pela percepção do que impulsiona esse amor. Um estudioso bíblico irlandês e cristão também, chamado John Alexander Moutier, registra o seguinte: nós crescemos na proporção em que conhecemos. E Paulo ele faz questão de registrar algumas áreas nas quais o amor deve crescer entre os filipenses em todo o conhecimento, em toda a percepção. No verso 10 ele vai ressaltar: para discernirem o que é melhor. Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, ele ressalta que o discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e a rejeitarem as más. Essa palavrinha usada por Paulo para discernimento, irmãos, é um termo usado para provar o metal ou a moeda, para verificar se de fato é verdadeiro, se é puro, se é sem mistura, sem falsificação. Mas não apenas isso. O apóstolo Paulo ele ressalta também que o amor ele deve crescer entre os cristãos de Filipos para que eles sejam puros e sejam irrepreensíveis. Se a pureza tem a ver com a vida privada, a irrepreensibilidade tem a ver com a vida pública. O cristão que cresce no amor, à medida que conhece e percebe mais a verdade bíblica, aquele que é capaz de separar o que é bom ou ruim em suas decisões, aquele cristão que busca pureza no que faz, ele não tem medo de ser exposto à luz. A palavra que Paulo usa, traduzida por irrepreensíveis, na versão NVI da Bíblia, é a palavrinha grega apróskopos.
Irmãos, essa palavra dá a ideia de que o cristão, ele jamais é motivo de tropeço para uma outra pessoa. Ao contrário, ele atrai o de fora à vida cristã. E observem, a orientação é para que os crentes de Filipos sejam assim até o dia de Cristo. O que Paulo ressalta aqui, irmãos, é que nós devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. A esperança e a expectativa da segunda vinda de Cristo devem nos motivar à santidade. O verso 11, ele esclarece como que esse amor deve se manifestar na vida cristã, cheio do fruto da justiça. E ainda bem que o apóstolo Paulo, ele ressalta a fonte dessa justiça, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos capazes, irmãos, de produzir frutos por nós mesmos. A igreja, ela não é capaz de produzir esse fruto por conta própria. Imagina se esses frutos fossem produzidos por nós. Os nossos corações são, como Jeremias diz, terrivelmente corruptos. É isso que está registrado lá em Jeremias 17, versículo 9. Quem nos faz produzir frutos dignos de nossa justificação é o próprio Cristo. O que existe de bom em nós é a obra de Cristo. É dele que provém o amor, é dele que provém a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, esse fruto que é produzido pela presença de Cristo em nós, que nos justificou. E para tudo isso há um propósito. O verso 11 ele vai revelar que o propósito final da vida cristã é a glória e o louvor de Deus. Tudo vem dele, por meio dele e para ele, como o apóstolo Paulo registra em uma de suas cartas também. O cristão, irmãos, ele jamais alcançará êxito tentando ser bom, com a pretensão de ganhar louvor, crédito, honra, prestígio para si mesmo, senão para o próprio Deus. Então, a minha oração hoje é no sentido de que nós cresçamos naquilo que o Senhor já tem nos concedido, no amor uns pelos outros. Que o dia hoje seja cheio dos frutos de justiça que só podem ser produzidos por Deus vivendo em nós. E que ao final desse dia nós possamos olhar para trás e também para o alto, agradecendo ao Senhor por termos tido o privilégio de revelarmos um pouco da sua glória em nós. Não porque nós somos capazes disso, mas porque Ele mesmo nos capacitou para a glória e louvor do seu próprio nome. Então, tenham todos um excelente sábado no Senhor.